Olá, eu sou Andresa Livramento, sou professora, bióloga e permacultora e estou coordenadora do eixo de Educação para a Sustentabilidade aqui na Aldeia da Fraternidade. Esse que está atrás de vocês é o Felipe Ávila e aquela que está lá atrás na horta é a Danusa Lobo, nossa agricultora agroecológica. Durante todo esse mês de agosto, nós do eixo estamos realizando ações e compartilhando conteúdos a respeito das punk. A ideia é que a cada mês haja um tema específico que norteie todas as nossas ações. Então se liga que está rolando durante esse mês postagens, stories, live e vídeo a respeito das punk. Mas afinal, o que são as punk? As punk são plantas alimentícias não convencionais, ou seja, são plantas que dá para comer e que por diversos motivos a gente, ser humano, não consome elas. As punk, em geral, são plantas espontâneas, plantas ruderais. O que isso quer dizer? Que elas crescem espontaneamente em diversos lugares, sem que a gente, ser humano, precise ir lá plantar ou cuidar delas. Então a gente encontra elas disponíveis crescendo em vários lugares. Calçadas, no meio do asfalto, em terrenos baldios, no pátio das nossas casas, crescendo em vasinhos de plantas que a gente cultiva ou até mesmo numa horta. Assim como todas essas plantas que a gente vai conhecer hoje, que são plantas e punk que foram colhidas aqui na horta e na estufa da Aldeia da Fraternidade. Uma coisa muito importante a respeito das punk é que elas são plantas sazonais. São plantas que elas têm um período e uma época do ano em que elas se desenvolvem. São plantas, em geral, também de ciclo curto. O que isso quer dizer? Que elas nascem, se desenvolvem e morrem num espaço de tempo bem pequeno. Todas as plantas que a gente vai conhecer hoje nesse vídeo são plantas que estão crescendo nessa época do ano. Uma época de mais frio e mais umidade, que é o inverno. Se bem que tá bem quente no dia de hoje, né? Fica ligado que no próximo mês a gente vai falar sobre agricultura e mudanças climáticas. As punk são plantas muito importantes e eu vou te dar 3 motivos pelos quais você precisa conhecer as punk. O primeiro motivo é que elas são plantas extremamente nutritivas. Elas são ricas em diversos nutrientes que a gente não encontra nas plantas que a gente consome no nosso dia a dia. O segundo motivo é que elas são muito, mas muito importantes na agricultura agroecológica. A agricultura agroecológica é aquela agricultura, aquela produção de alimento no qual a gente respeita e cuida da natureza. E, consequentemente, quando a gente cuida da natureza, a gente cuida também de nós, seres humanos. O terceiro motivo é que as punk são plantas comestíveis e crescem, então, em diversos lugares. Isso quer dizer que tem comida para todo mundo, em todo lugar. E ainda falando sobre biodiversidade, lembre-se de que é muito importante que todos nós possamos consumir alimentos diversos, porque isso contribui para fortalecer o nosso sistema imunológico. E mais do que nunca, a gente está percebendo o quanto é importante que a gente cuide do nosso corpo em combate ao coronavírus. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer algumas das punk que serão entregues para as famílias que são atendidas na Aldeia da Fraternidade nesse mês de agosto. A gente vai falar de uma forma muito breve a respeito de cada uma delas, para que o vídeo não fique longo. Isso porque vocês, famílias, vão receber um material complementar, como cartilhas e folders a respeito das punk. Então vamos começar? As primeiras plantas que a gente vai falar agora, elas fazem parte da mesma família, que é a família das asteráceas. Todas as plantas da família das asteráceas, elas têm uma florzinha que tem várias pétalas e elas, depois que secam, viram aquela plumagenzinha que a gente conhece como dente de leão, que a gente assopra quando é criança e quando é adulto também. Então a primeira delas que a gente vai conhecer é o próprio dente de leão.
Então, o dente de leão, ele é uma planta que ele cresce baixinho no solo, possui uma única flor por haste, é uma florzinha amarela, bem grande, e que depois de seca vai formar então aquela plumagenzinha que a gente sopra. A segunda punk dessa família é a serralha. Ela recebe esse nome porque ela tem a folha dela super serrilhadinha, né? Como uma serra. E ela tem a ponta dela em formato de lança. Aqui dá para ver melhor. Parece uma lança. E ela também, à medida que essa planta ela vai crescendo, porque diferente do dente de leão, a serralha ela cresce para cima, né? Ela tem mais de uma flor por haste. E ela tem uma folha bem característica que vai abraçando o caule. Ela é uma planta que tem um gosto mais amargo. E o dente de leão também é uma planta com um gosto um pouco mais amargo. A crepes japônica, ela é uma plantinha que gosta muito de sombra. Assim como a serralha, ela também cresce para cima. Nesse pendão que vai subindo lá em cima, vão ter várias e várias florzinhas bem pequenininhas, amarelinhas. E ela é muito saborosa, assim, é conhecida como alface de inverno, então ela tem um gosto muito parecido com o do alface. E a última planta que faz parte da família das asteráceas é o picão preto. O picão preto, ele é bem conhecido pelas suas sementinhas que ficam grudadas na nossa roupa, né? E uma curiosidade a respeito do picão, que foi inspirada nas sementinhas dela, que ficam grudadas na nossa roupa com muita facilidade, que foi desenvolvido o velcro. Essa aqui é a Bertalha coração, e ela leva esse nome porque as suas folhinhas têm o formato de coração. Ela é uma trepadeira, tem uma folha super suculentinha, assim, molhadinha, e ela forma umas batatinhas aéreas, que são comestíveis também. E essa batatinha, ela tem o formato de um gengibre, e toda ela é comestível, as folhas e as batatas. Essa aqui é um exemplo bem pequenininho da Major Gomes, que é uma planta que gosta de solo compactado. Ela tem uma folha também assim suculentinha, num formato arredondado, e ela forma um pendão com flores bem pequenininhas, miudinhas, cor-de-rosa, como vocês podem ver aqui nessa foto. Essa aqui é a folha da batata doce, ou as ramas da batata doce. Tem até aquela musiquinha que a gente canta e escuta quando a gente é criança, né? Qual é a música mesmo? Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Criancinha quando dorme, põe a mão no coração. Essas são as ramas da batata. E a batata doce, apesar de ser uma planta conhecida, no caso convencional, ela tem parte da sua planta que ela não é conhecida ou não é consumida, que são as folhas dela. Então, a batata doce, ela é um exemplo de uma punk subutilizada, né? Uma planta que a gente utiliza parte dela só. E ela é uma planta considerada um super alimento pela FAO. E ela tem um formato de coração. E das punk que a gente está conhecendo hoje, ela é a única que precisa ser cozida para a gente conseguir consumir. O trevo quase que dispensa apresentações, né? É uma planta muito conhecida, até muitos de nós
comia, assim, eu como até hoje, mas comia muito quando era criança. Ela tem aquela florzinha que pode ser cor-de-rosa, pode ser branca. E todos os trevos, eles são comestíveis. Uma atenção para o trevo e um cuidado é que o trevo ele tem presença de um cristal que se chama oxalato de cálcio. E que esse oxalato, em grandes quantidades, mas muitas grandes quantidades mesmo presentes no trevo, assim, se a gente comer demais, pode fazer mal. Então tem que tomar cuidado. E ela é super deliciosa para comer na salada, assim, parece que já vem temperada com vinagre ou limão. É só lembrar de não consumir muito. Essa aqui é a língua de vaca. Ela é uma planta que nasce bastante em solo também compactado, porque ela tem uma raiz super resistente, assim, super como uma cenoura, assim, que a gente chama que é uma raiz pivotante, assim, tem um pivô, né? Então ela gosta de solos compactados justamente para ajudar a descompactar o solo. E ela tem esse nome por lembrar uma língua de vaca, para quem nunca viu uma língua de vaca. Ela tem esse formatinho assim. E ela é áspera também, né? Levemente áspera, como a língua de uma vaca. E ela é uma delícia também na salada, também tem um gostinho azedo e pode consumir à vontade. Essa aqui é uma das musas, para mim, das punk, que é a capuchinha. A gente está vendo muito ela agora crescendo assim nos quintais e nos terrenos baldios, está muito na época agora. E ela é uma planta que é bem característica, assim, ela tem essa folha mais arredondada. E muitas pessoas podem confundir ela com a erva de capitão, que é essa aqui. Mas a erva de capitão, ela é uma planta que ela é mais rasteirinha e ela nasce em solos mais arenosos, assim, com bastante presença de areia. Então a gente vê muito ela, por exemplo, no litoral. E uma diferença bem característica é que a capuchinha, ela tem uma flor que é muito bonita. Essa aqui tá sem flor, mas a gente pode ver aqui os exemplos de cores diversas, desde branco até um vermelho super escuro, tipo vermelho cor de vinho, assim. E ela é uma planta muito deliciosa, assim, tem um gosto que lembra rúcula e toda ela é comestível. Então a gente pode consumir as flores na salada para decorar o prato. Consumir as folhas e também as sementinhas delas também são comestíveis. A próxima planta é a trapoeraba. Essa aqui, de todas, posso dizer que é a mais insa, assim, né? Que cresce loucamente. Isso porque ela tem, ao longo do seu caule, a cada brotinho de folha que nasce, ela tem uma divisão no caule, que cada vez que a gente quebra e ela cai no chão, nasce uma nova planta. Então ela tem uma facilidade de crescimento que é muito impressionante. Ela tem esse tipo de folha que é bem característica dela. As nervuras aqui na parte interna dela a gente pode ver que são nervuras paralelas, então são linhazinhas uma do lado da outra. E ela forma essa florzinha azul, que é bem gostosa, por sinal. E a última punk que a gente vai conhecer hoje é a erva de pinto ou erva de ganso. Ela é uma planta também que cresce com muita facilidade. Ela tem uma florzinha em formato de estrela e ela também forma esse pega-pega que fica grudado nas nossas roupas, gruda no pelo de cachorro. E ela leva esse nome popular, né? Erva de ganso, porque dentro dela, quando a gente corta, a gente consegue ver que tem uma fibrazinha dentro do caule, que algumas pessoas se referem isso a uma galinha. E o formato de estrela da flor dela é o que dá o nome científico dela,
que é Estellaria média. Ô, amiga, é o formato da flor ou da semente? Que dá o nome da Estellaria média. Mas não parece uma estrela. Não vou dizer isso, porque não parece uma estrela. Depois como é que eu vou demonstrar que é uma estrela? É isso. Agora que você já conheceu algumas das punk, com a ajuda desse material complementar que você vai receber, cartilha e folder, você já pode começar a estudar e a fazer o exercício de identificar essas plantas. Olhar as plantas que tem na volta do lugar onde você mora e colher elas. E quem sabe, depois que você tiver certeza que a planta que você pegou é uma punk, utilizar ela para fazer uma comida ou comer ela em formato de salada. Algo que é bom atentar é o lugar onde a gente vai colher. Cuide para que você não colha uma planta que esteja num lugar possivelmente contaminado, principalmente com esgoto. Qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail pra gente ou comenta aqui nos comentários que a gente te responde. Compartilha com os teus amigos esse vídeo e boa caça aos punks!